mais uma vez, né? Hora de transbordar, hora de falar sobre um assunto muito importante, né? Você que está aí comigo ao vivo, tanto no YouTube como no Instagram, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, né? Você que ainda não está no meu canal do YouTube e no meu canal aqui no Instagram com os sininhos marcados, se você não se atentar, você não vai conseguir assistir as minhas lives. Bem, qual é o tema de hoje? Né? O tema de hoje é como terminar com um narcisista, tá? Da maneira correta. Porque terminar, eu acho que muitas pessoas conseguem terminar. Agora, como terminar da maneira correta? Né? Anderson, existe uma maneira melhor de terminar com uma pessoa narcisista? Primeiro, você tem que saber o que é um transtorno de personalidade narcisista, né? É um transtorno em que a pessoa tem pelo menos duas alterações das quatro que eu vou falar. Vou falar quatro características, duas alterações, né? A primeira alteração é na autoimagem. Alguém que se acha maior do que realmente é. Alguém que acredita ser melhor do que realmente é melhor, né? Alguém que não se enxerga no mundo numa posição de normalidade. Bem, essa é uma circunstância em que é inflado, tá? O que é isso? Ela simplesmente se enxerga como uma pessoa com tratamento especial. Uma característica bem grande, bem previsível, né? Acontece muito nos relacionamentos com pessoas narcisistas. Você nota esse padrão comportamental. Bem, segunda alteração seria na autodireção. Na autodireção, a gente tem uma pessoa que surge com planos muito maiores do que ela é capaz de realizar. Você sabe que, sei lá, para ganhar uma Copa do Mundo, o time tem que ir lá, cara, treinar todo dia. Você não diz assim, vou ganhar uma Copa do Mundo. Isso não existe. Não tem isso, é impossível. Né? Então o plano é muito pequenininho e a pessoa fica procrastinando aquilo. Mas, de qualquer forma, qual é o padrão que a gente vai notar nessas pessoas? É um padrão de começar alguma coisa e não terminar o que começou. Beleza? Bem, a outra alteração seria na falta de empatia. Não consigo me colocar no lugar de outra pessoa. Eu não tenho condições de me colocar no lugar de alguém. Dessa forma, eu acabo tendo uma percepção vazia. Só importa o que eu sinto. Então, se a pessoa tem uma alteração na empatia, existe um direcionamento para o narcisismo. A quarta é a dificuldade de intimidade. Por quê? Se eu não tenho empatia, e eu acho que eu tenho que ter um tratamento especial, e se eu acho que eu sou melhor do que os outros e eu faço o que eu quiser na hora que eu quiser, como que eu consigo enfrentar as dificuldades de um relacionamento amoroso? Então, quatro características. O narcisista tem que ter pelo menos duas. Tem narcisistas que têm as quatro. Agora, se a gente fosse usar uma outra classificação, que seria a classificação da DSM-5, da Associação Americana de Psiquiatria, a gente entraria em conceitos como falta de empatia, utilizar outras pessoas por benefício próprio, controle, manipulação, arrogância, altivez, falta de empatia. São vários conceitos que eu estaria falando dentro desses quatro. Tudo misturado, mas entenda, existe um diagnóstico. Então, eu estou diante de uma pessoa narcisista, então eu entendo que é uma doença, um transtorno mental, baseado na infância dessa pessoa, lá atrás, a infância dessa pessoa foi complicada, teve um problema aí com o pai, com a mãe, e ela teve uma condição de pensar sobre a vida de uma forma, e essa forma foi uma confabulação para poder superar aquelas adversidades durante a sua infância. Então, existe uma tendência genética, existe um fator comportamental, existe algo que está bem intrínseco a essa condição.
Bem, compreendendo, né, tudo que eu falei aqui agora, você percebe o quê? Que é um transtorno mental que não tem cura, tem tratamento, mas que a maioria das pessoas que possuem esse transtorno mental não aderem ao tratamento. Como a Gisele falou, DSM-5 cluster B. Quem é que está na cluster B também? Borderline, o antissocial. Existem 10 transtornos de personalidade. E um deles, né, fala aqui como se não fosse, mas algumas vezes as pessoas têm ele. Transtorno de personalidade dependente. Eu falei na live de ontem. Ah, eu não assisti. Termina essa e depois vai lá assistir. Eu falei bastante sobre isso ontem. Tá? Qual é a minha intenção de ficar dando essas aulas aqui? Por que o João e eu, a gente separou esses temas para ficar falando aqui com vocês? Primeiro que, sem conhecimento, sem encher essa cabecinha de conceito, fica difícil de sair dessa situação e ver um horizonte melhor. Você entra no estado de desesperança. Você entra no estado de desacreditar de um futuro melhor. Né? Muitas dessas pessoas, como a Bi falou ali, também possuem uma avidez, né, pelas sensações, pela rapidez de ter sensações de prazer. Entre elas, o uso de drogas. Né? Muitos narcisistas também são bipolares, possuem ansiedade, depressão, têm doenças associadas. Eu preciso de entender isso para eu saber com o que eu estou lidando. Hoje tem uma pessoa que perguntou: doutor, né? Eu fico a pessoa narcisista, mas eu estou apaixonada por ela, porque eu quero que você quer. Aí eu dei uma resposta, a pessoa não gostou da resposta que eu dei. Por que ela não gostou? Porque a resposta que eu dei, tira ela da zona de conforto e coloca ela na zona de conflito. Ela tem que enxergar, tem que sentar a bundinha, aqui tem uma cadeira aqui, ó, né? Sentar a bundinha na cadeira e estudar. Aí você começa a entender conceito. Larga um pouco a emoção, vem trazer a razão aqui para o mundo real. O que está acontecendo? Que eu estou num relacionamento com um negócio que eu nunca ouvi falar na minha vida, nunca fui treinado para isso, né? Nunca fui colocado numa situação de compreender que existem pessoas com transtorno de personalidade. Sempre vi na minha vida que existe um ansioso, um depressivo, um bipolar. Vez ou outra eu acho um esquizofrênico por aí, mas transtorno de personalidade. O que é borderline? O que é narcisista? De repente, tudo virou narcisismo na internet. Tudo virou narcisismo nas redes sociais. Então, o cara, né, olhou no espelho aqui, nossa senhora, o cara é narcisista. Não é assim. Beleza? Não é assim que funciona, tá bom? O caminho não é esse, né? A gente primeiro vai trazer entendimento. O que é o negócio aqui? Falta de conceito. Você nunca viu o negócio? Vai lá, então eu vou ver, quero saber o que é. Eu te dei conceito agora, o que é o narcisismo, né? Aí eu entro numa outra situação. Muitos narcisistas se relacionam com pessoas que também precisam de estar no relacionamento, que são os dependentes emocionais. Foi o que eu falei ontem. Alguém que entrega a sua realização de vida, os seus objetivos, a sua felicidade nas mãos de um terceiro, de uma outra pessoa. Aí tem o apego emocional. É a pessoa que se submete, está submisso a alguém, mesmo que o tratamento seja ruim. Falei de carência emocional ontem também, né? Inclusive, recentemente, falei numa live, ó, o relacionamento narcisista que mais dura, geralmente, é com outra pessoa narcisista. Isso é um estudo recente. A gente não sabia disso. Bem, diante de tudo que eu falei agora, eu posso começar a live tranquilo. Trouxe conceito para você. Lembrar o seguinte: 5 faculdades da alma. Sensações, imaginação, opinião, razão, espiritualidade. O narcisista fica muito preso na sensação, que é liberação de prazer efêmero, com liberação de neurotransmissor cerebral, dopamina, ocitocina, serotonina, tudo isso lá na cabeça explodindo. Busca o prazer rapidinho. E a imaginação confabula uma verdade que não existe. Essa verdade está dentro da cabeça do narcisista. Mas, doutor, isso é muito louco, que não sei o quê. Eu sei.
Eu sei que é, mas é assim que funciona. É um padrão de enganação mesmo, engana o cérebro. Muitas dessas pessoas fazem as coisas que fazem e não entendem que elas fazem aquilo. Numa situação macro, ela entende, pô, meus relacionamentos não dão certo. Toda hora eu termino um relacionamento e começo outro. Eu nunca me sinto completo ou completo, nunca estou me sentindo feliz. No macro, a pessoa entende que tem alguma coisa errada. Mas no micro ali, diante de tudo que está acontecendo no dia a dia, às vezes a pessoa não tem percepção do que está acontecendo. Bem, várias pessoas que estão aqui nessa live, que me acompanham nos vídeos diariamente, são meus alunos. São pessoas que passaram pela minha mentoria. Eu fiz uma mentoria que é o Quebrando as Algemas. O que é isso? Me libertar dessa situação. Eu era muito dependente emocional, como médico. Poucas vezes vi transtorno de personalidade narcisista, nem entendi o que era isso. Alguma prática de vida eu tinha com borderline. Passei por uma pessoa que era narcisista, sofri bastante até a ponto de querer cometer suicídio. Essa história está toda lá no destaque do meu Instagram. Você que está me acompanhando pelo YouTube, lá no Instagram tem o meu destaque da minha história de vida. Bem, a partir do momento que eu comecei a compreender o que está acontecendo, isso acelerou minha cura interior. Mas para isso eu precisei de ler muito, muito mesmo. Ver muitos vídeos, investir em mentorias, em cursos. Eu gastei mais de 20 mil reais de curso, brincando, até mais que muito mais que isso, para poder entregar um conteúdo que fosse um conteúdo sem essas variantes, né, nacionais do seres das trevas, o pessoal do mal, todos vão morrer, que não sei o que. Isso aí é bobagem. É um transtorno de personalidade, uma doença. Mas todo mundo fala que não é uma doença. Tem esse Código Internacional de Doença, é um transtorno mental, tá dentro da DSM-5, a Sociedade Americana reconhece, a Associação de Psiquiatria reconhece. É um problema novo, verdade, é novo. Estudado de forma recente. Sempre existiu. Mas, de fato, a sociedade está ficando uma bagunça. As criações, né, dos pais, das mães, familiares, uma bagunça, e naturalmente isso vai aumentar. Por quê? Porque, como eu falei, além da genética, tem a ver com o ambiente. Tá bom? Bem, a cabeça aqui, a região alterada, o córtex frontal, o vento medial. Lá no meio do cérebro, a amígdala cerebral, centro do medo. Aqui na frente, centro das decisões. Existem alterações estruturais. Tá bom? Como que você vai terminar da maneira correta? Você sabe que você precisa de mudar essa situação. Você sabe que quanto mais tempo você ficar nessa situação, pior para você. Se você não souber como agir, o narcisista te puxa de volta para a relação. Isso é comum nos relacionamentos abusivos. O nome disso é hoovering. Hoovering narcisista é a tentativa de puxar você de volta para a relação que você tinha antes. Muitas pessoas têm várias histórias tristes para contar. Eu não tenho nenhuma dúvida que vocês que estão me assistindo nesse momento, seja agora ao vivo em alguma gravação ou em algum corte, já passaram por situações muito ruins, muito piores do que as minhas, né? E isso acaba trazendo um certo sentimento de culpa, né? Eu falo que o conhecimento liberta por isso, porque não é sua culpa. A pessoa não foi levada a esse mundo de ser uma pessoa narcisista por você. Ela foi levada a esse mundo por conta de todos os transtornos que as pessoas passam dentro das suas famílias. E existe a genética, como eu já falei. Tem como mudar isso. Tá bom? Bem, o que acontece? Primeiro olhar que você tem que ter, que eu ensino, nossa, eu ensino isso no passo a passo dentro do curso. Curso que até falei várias vezes aqui, R$ 197, cara. É um curso muito barato perante a capacidade que você vai ganhar de se libertar disso aqui. Mas na live eu vou entregar para vocês os tópicos, que já facilita, já ajuda, porque tem muita gente também que me segue que não tem condição nem de pagar esse valor. Mas se você tiver, vale a pena fazer o curso. Tá bom? O link está lá na minha bio, quebrandosalgemas.com.br. O que você tem que fazer? Primeiro ponto de todos, aceita a realidade. Para de se enganar. Para de se enganar. De ficar ouvindo bobagem, de ouvir coisas que não tem nada a ver, né? Você tem que entrar para uma realidade e entender o que é o transtorno de personalidade narcisista. Isso acelera a sua cura interior, porque são pessoas que têm problema. Primeiro passo, né,
que você tem que fazer mesmo é começar a escrever. Mas você está ficando doido. Não estou ficando doido. Sua mente, presta atenção, sua mente, a mente de qualquer ser humano, ela foi muito bem estruturada. A gente tende a gravar, a memorizar as partes boas das relações amorosas. A gente tende a entrar no estado de auto-engano, porque a gente também deseja a sensação de prazer. Muitas vezes que a gente tem a sensação de prazer naquele senso de completude e também nos momentos de intimidade com a pessoa. Quando a pessoa, de fato, ela pode ser alguém muito amável com você, usar a bomba de amor, o love bombing, né? O narcisista é isso. Me aproximo, tento te mostrar que eu sou a pessoa que te completa. Entende? Mas se você não anotar, a tendência é que você siga uma condição emocional totalmente. Então, o que você tem que fazer? Tem que ter um diário. Isso me ajudou muito. Qual que foi o diário do Dr. Anderson? Vocês. Vocês foram o meu diário. Primeira live que eu fiz, falando sobre narcisismo, sobre transtorno de personalidade, dependência emocional, a única pessoa presente era minha mãe. Com certeza ela não estaria aqui 23 horas e 25 minutos assistindo, né? Ela estava lá na casinha dela, era a única pessoa que estava assistindo minha live. Mas alguém estava me vendo. Estou falando para você que você tem que vir na rede social expor a sua situação de forma alguma. Mas o que é o meu diário? O que ficou marcado para mim, para eu poder lembrar que eu passei lá atrás? Quando eu estava, né, nesse término, quando eu descobri todas essas manipulações, essas coisas maldosas, perversas que aconteceram comigo. Escrever? Escrevi muito, né? Então, se você anota o que aconteceu, as brigas, você anota os incidentes de manipulação, os abusos, agressões morais, agressões físicas. Se você anotar isso, você vai ser tomada de uma razão, ou tomado de uma razão. E essa razão, ela vai estar atrelada a algumas perguntas que você vai poder fazer. Por exemplo, como é que essas brigas começaram e terminaram? Escreve lá, coloca lá. Quando é que seu parceiro, sua parceira, te deu amor, foi compreensivo com você? Quantas vezes você teve briga com esse seu ex-namorado ou ex-namorada? Essa pessoa prometeu que ia mudar e ela não mudou, foi nada. Você vai poder ver, quando você escrever, que existiram sim padrões de manipulação. Você foi usado, ou você foi usada de alguma forma. O narcisista, a narcisista, fez promessas para você e não cumpriu. Por quê? Porque de alguma forma você sempre agiu emocionalmente e tentou retornar para essa relação para provar para si mesmo que você consegue. E eu acho que isso é um padrão muito comum dentro da dependência emocional. Não aceitar também uma realidade. Portanto, você vai perceber que aqueles momentos de amor e de carinho eram curtos. Mas de verdade, você estava num palco. E era assim, foi assim que eu me senti, como se eu estivesse num palco. Uma marionete, né? Uma pessoa que, né, tendo toda a capacidade que eu tinha financeira, de trabalho, entregando variedade na relação, amando a pessoa, por que passei por aquilo? Eu acho que essa é uma pergunta que eu fiz muito tempo, até eu começar a escrever isso e ver para lá. Não está comigo só a falha, está comigo também. Eu tenho uma dependência emocional a tratar. Mas daqui para frente, como vai ser? Né? Segundo ponto, né? O primeiro ponto é você aprender a escrever. O segundo ponto é aceitar que o narcisista não vai mudar. E isso que tem a ver com o começo da minha live. Você entendeu o conceito do transtorno de personalidade narcisista? Você compreendeu o que é uma pessoa que possui uma doença
que ela não tem condição de sair daquilo sozinha? Você entendeu que, mediante o transtorno de personalidade narcisista, mesmo que essa pessoa busque o tratamento, que a maioria não mantém o tratamento, continua manipulando e errando e fazendo coisas que não deveria fazer, socialmente falando, que muitos narcisistas perversos podem se tornar sociopatas? Se entender isso aqui, facilita. Mas você tem que estar olhando para o seu diário. Está lá escrito lá no seu diário. E você está repetindo esse ciclo repetidas vezes. Porque o ciclo está voltando toda hora. Ele fala que vai fazer uma coisa, mas não faz. Ela fala que vai fazer uma coisa, mas ela não faz. Ela continua sendo indiferente com você. Ele continua te manipulando. Provavelmente, assim que você cortar esse vínculo, o narcisista vai te procurar. E aqui eu entro em duas questões muito comuns, que são dúvidas de grande parte dos meus alunos e também das pessoas que me assistem. Qual comportamento devo adotar? Então, comportamento. Eu tenho filho, eu tenho negócios com essa pessoa. Se eu tenho, eu não tenho como cortar totalmente a relação com essa pessoa. Eu tenho que aprender a lidar com ela. O nome disso é um nome horroroso, detesto esses nomes, mas se chama pedra cinza. Eu não tenho filhos, não tenho negócio. Tenho um casamento. Eu vou tentar levar a minha relação para uma terapia com alguém especializado no assunto transtorno de personalidade narcisista. Não deu certo. Fará como um namorado, como um ficante. Eu termino um relacionamento e bloqueio. Não é um término normal. Eu tenho que bloquear. Eu tenho que evitar que essa pessoa tente me manipular. Então aqui é um término diferente dos outros términos que vocês ficam amiguinhos dos seus ex. Aqui é um término de cortar totalmente a relação. O nome disso é contato zero. Tá? Você pode ficar tentado, tentada a querer dar mais uma chance. Porque você tem um coraçãozinho. Hashtag S2 coraçãozinho de manteiga. É assim que você é. A maioria das pessoas tende a ser muito humanizada. E se alguém tiver uma boa capacidade de manipulação e trouxer um grande problema para ser resolvido, às vezes a gente tem a tendência de abrigar aquela situação para a gente, mesmo que a gente entre no autoabandono. Bem, se eles tivessem que mudar, essas pessoas já teriam mudado. A tendência das pessoas normais é, diante de uma situação muito difícil, complexa, analisar as situações como um todo, tomar uma ação baseada no custo-benefício e promover a mudança naturalmente, através de um processo terapêutico e busca de conceitos, que é o que vocês estão fazendo aqui essa hora comigo. Bem, nunca vai ter um encerramento. Se a pessoa não busca um alicerce para mudar, ela vai sempre continuar repetindo aquele padrão. E o narcisista é isso. Ele repete o padrão. Que é o quê? A busca. A busca pelo ganho, o benefício, o prazer. É um vício. É um vício. Então, o que cabe aqui para você é reconstruir o seu espírito. É recuperar a sua autoestima. É cortar o contato com essa pessoa ou aprender a lidar com ela se você não tiver como cortar. Não vá para a tendência que muitos terapeutas aqui, ou pseudoterapeutas, entregam dos seres das trevas, do espiritual. Não estou dizendo para vocês, pessoal, que uma pessoa que vai para a cama com outra, que trai o parceiro, que usa droga, que é desleal, no ponto de vista espiritual, que ela vai estar com o anjinho do lado dela. Jamais vou falar isso. Mas eu estou fazendo vocês aqui encararem isso como um transtorno de personalidade, que é uma doença mesmo. Assim fica mais fácil. Tá bom? Então, a pessoa não muda. Ela vai continuar sendo o que ela é. Você tem que escrever, para você não esquecer o que aconteceu. E você tem que passar agora a fazer coisas que você gosta de fazer. Essa é a hora de parar de procrastinar. É hora de você entrar para boxe, para uma arte marcial, uma dança, cantar, dançar muito, aprender uma nova terapia, aprender a estudar,
sobre outros temas, estudar filosofia, compreender o mundo de uma outra forma, ir para a igreja, ter espiritualidade, trazer para a sua vida novidade, aprender um novo idioma, viajar, ter cultura, ir para apresentações teatrais, fazer voo de paraquedas que você nunca fez na sua vida, entrar numa onda e aprender a surfar. Eu não sei qual que é a sua vontade que você tem. Invista o tempo, o seu dinheiro em você. Trabalhe mais que o normal para você poder ter um pouco mais de dinheiro para sobrar para você fazer isso. Traga isso para você poder ter novas rotinas, para você poder adentrar novos ambientes. Dessa forma você vai fazer novos amigos, network, vai entrar em novos ciclos. Isso vai mudar muito seus resultados. Para de ficar se lamentando, culpando os outros, culpando as circunstâncias. Agora é hora de você cuidar de você. Entrou no grupo de forró, está na pós-graduação, mas antes, vou fazer aquela viagem para o Japão que eu estou querendo fazer há 10 anos. Bora! Se programe e faça algo por você. Vai para academia, começa a tratar do teu shape, melhorar a tua autoestima. Começa a fazer coisas que te dão prazer, que fazem você se sentir bem. Você pode até achar que o narcisista acabou com sua vida. Quando aconteceu comigo, eu achei que tinha acabado minha vida. Eu nunca mais ia ser alguém. Eu falava muito isso aqui. Minha mãe, né, até com a Fernanda, com as pessoas, eu dizia assim, o meu sorriso acabou. Dá vontade de chorar quando eu falo isso. Isso é muito duro, né? Meu sorriso acabou. Meu mundo nunca mais vai ser o mesmo. É assim. Você pode se sentir dessa forma, mas glória a Deus que hoje eu posso dizer que a minha vida é muito melhor. Entende? Então a gente, em um certo momento, a gente entra no estado de desesperança, que entra uma negação, entra um desespero, um luto mesmo. Mas se você for construir, eu estava falando isso agora há pouco, numa sessão que eu tive agora há pouco, que tudo é uma construção de constância, né? Há 10 meses atrás, praticamente 11 meses atrás, a minha vida era uma vida que eu não chegava mais direcionamento. E hoje eu carrego uma sala inteira comigo aqui, quase meia-noite, para falar de um tema em que eu me tornei especialista. Mas eu vivi isso. Então, por isso que eu acho que, dentre os quase 200 alunos que eu tenho hoje, com a taxa, né, de duas únicas pessoas que devolveram esse curso, o fato dele dar tão certo, né, é porque, de fato, é feito por alguém que passou por isso. Não tem ciência aqui só, tem a minha mão de quem viveu isso aí. Então, tem jeito, tem como sair? Tem, porque essa destruição da sua autoestima, da sua esperança, é uma falta de autogoverno. É uma falta de deixar de fazer o que tem que ser feito. Né? Aí você vai olhando assim, que você tem várias influências dentro da sua infância que te fizeram ser como você é, de pensar como você pensa. E muitas vezes a bipolaridade, o narcisismo podia estar dentro da sua casa. Só que você não tinha conhecimento. Então, o primeiro passo que você precisará mesmo tomar, tanto como para a dependência emocional como para o narcisismo, é trazer conceito. O conceito faz você deixar de desejar apenas fazer algo e realmente manifestar a ação. Fazer o que tem que ser feito. E eu acho que é um ponto muito fundamental, né, para você poder terminar um relacionamento de forma certa com o narcisista, é pedir ajuda também. Uma ajuda profissional. Por isso que eu estou aqui. Porque aqui eu consigo mostrar para vocês como que todo esse processo ele funciona. Ele é uma construção que iniciou na sua vida de uma forma, na vida do seu cônjuge de outra forma. E vocês, numa codependência, se encontraram. É muito importante construir rede de apoio. Rede de apoio pode ser feita
com os nossos P's, né? Os pais, professores, pastores, padres. Pode ser feito com um terapeuta, com um psicólogo. Você pode fazer isso através de uma conversa direta, um online, pode assistir aulas, né? Obrigado aí, Fernanda, pelo seu depoimento, viu? Eu penso assim, se você considerar tudo, montando uma rede de apoio, você se recupera mais rapidamente. Amigos engajados em te ver bem, porque eu também tinha muitos amigos, mas quais foram verdadeiros amigos comigo? Conto nos dedos. É esses amigos que você tem que valorizar. Entende? Então, considera isso. Pra você não ter recaída, para você não ter vontade de voltar lá com a pessoa, pra você se manter firme, construa uma rede de apoio. Se precisar de um mentor, contrate um mentor para isso. Tá bom? O sexto ponto, depois eu vou escrever isso para vocês. Aliás, eu não estou no sexto, eu estou no quinto, né? Quinto ponto. O quinto ponto muito fundamental para você terminar bem uma relação, do jeito certo, é você tendo paciência consigo mesmo, ou consigo mesmo. Aqui não tem pressa. É devagar. Aqui é o momento de você concentrar os seus sentimentos, concentrar tudo aquilo que acabou te decepcionando grandemente, te trouxe uma situação, às vezes até material, né? Como pessoas já falaram aí, eu fui roubada, fui roubado. A pessoa fez mal para meu patrimônio, né? E você tem uma dor muito grande inicialmente, mas coloca um objetivo a longo prazo. Eu tenho que superar isso. É um passo de cada vez. Eu não posso sair de um relacionamento de 30 anos e achar que em um mês eu vou estar bem. Não posso sair de um relacionamento de 25 anos e achar que com 3 meses eu vou estar bem. As coisas têm um tempo para se assentarem. Demora um pouco. E se você ficar pensando assim, né? Não posso mais fazer isso. Nunca mais vou ficar com ninguém. Eu não vou mais amar alguém. Eu jamais vou deixar outra pessoa entrar na minha vida. Esses pensamentos são pensamentos tolos. Pensamentos de alguém que não está aceitando a circunstância. Pensamento de alguém que não está sabendo superar aquilo. Troca essa palavra esquecer. Você nunca vai esquecer. O cérebro da gente não foi educado a isso. Esquecer grandes traumas, não. A gente supera. Que você vai estar lá. E, sobretudo, gera bloqueios emocionais. Afinal de contas, você teve uma entrega. Entregou um relacionamento amoroso. E, de repente, tudo virou a cabeça ao contrário. Espera lá. Tudo virou a cabeça ao contrário. E agora chegou mais uma pessoa, me apaixonei. Vou fazer tudo aquilo por ela novamente? Por quê? Natural. Por quê? Inicialmente, no próximo envolvimento de uma relação amorosa, é costumar-se que as pessoas sintam-se bloqueadas. Por quê? Se você for vulnerável demais, o que o cérebro vai induzir você a ter de sensação? Dor. É aqui que entra o processo terapêutico também, entra o autoconhecimento. Entende? Então, você precisa te focar no agora. Porque o passado não dá para mudar mais. Aconteceu. Infelizmente, eu me relacionei com uma pessoa, tal. Infelizmente foi isso. Opa, organizo. Tem limão aqui. Opa, limão, hein? Vamos fazer uma limonada aí. Bora. Limonada. Construa uma limonada suíça. Hoje eu acho que eu tenho uma fábrica de limonada. Entende? É isso. Aprender a usar o seu passado como forma de aprender a não errar novamente, não cometer o mesmo engano e também ensinar outras pessoas. Aí você faz aquele limão limonada. Esteja presente no agora. O agora faz você mentalizar o futuro. Sem o agora, você não consegue fazer nada lá para frente. Né? Outro ponto que é fundamental, né? Uma vida melhor é possível. Você pode viver uma vida melhor do que você vivia com essa pessoa. Sai dessa desesperança, dessa falta de auto-amor, de autocuidado.
Não é fácil você sair de um relacionamento narcisista. Quem passou por isso, como eu passei, sabe muito bem, não é fácil. Você vai ficar querendo perguntar um monte de coisa. Por quê? Por quê? Por que que fez isso? Por quê? Por que eu dava tudo? Eu fazia tudo. Por quê? Por quê? Essa pergunta não tem resposta. É um transtorno de personalidade. Existem coisas que passam na cabeça de uma pessoa narcisista que só passam na cabeça dela. Não passa na cabeça das outras pessoas. Não tem uma razão racional para aquilo acontecer. Simplesmente acontece porque a pessoa tem um padrão disfuncional de agir. Então, mais uma vez, né? Os narcisistas podem ser quem? Suas esposas, sua esposa, seu esposo, sua mãe, seu pai, seu irmão, seu tio. O narcisista não necessariamente é só alguém que no relacionamento amoroso, pode ser até seu chefe, né? Tem que saber lidar com isso, porque o narcisista geralmente suga a pessoa de volta para uma relação abusiva, para alimentar o próprio ego. É você que vai suprir com elementos para que essa pessoa inflada, fica com seu ego elevado. Você tem que livrar isso de uma vez por todas. Sua vida não pode voltar a ser como era antes, né? Você tem que tirar essa energia que você está dando suprimento para essa pessoa. Senão você vai ficar nessa dinâmica tóxica até quando? É uma pergunta a se fazer. Então você tem que reconstruir o quê? Mais rapidamente possível. A sua própria identidade. Como é que você faz isso? Processo terapêutico. Você tem que entender onde você está, como você está, para onde você quer ir. Então é investir em organizar o passado, aceitar ele, transformar as ações para o seu presente, mentalizar o futuro. Parar de lamentar o que aconteceu, parar de culpar os outros, parar de ficar com esse negócio de seres das trevas, parar de ficar com ódio no coração, querendo descontar em cima da pessoa, querendo se vingar. Isso não vai te levar a nada positivo, não vai. Você ficar descobrindo quantas chifres você tomou, quantas sacanagens aconteceram, não vai levar a nada. Qual é o caminho para ser feito aqui? Preencher a mente de conhecimento. Ter um passo a passo do jeitinho que eu expliquei aqui. Dentro do meu curso, cada técnicazinha do narcisista vai ter uma aula. Já estou fazendo essas aulas, já estou começando lá. Os alunos já têm acesso a elas. Cada um, Gestalt, uma aula. Hoovering, uma aula. Controle e manipulação, outra aula. Dependência emocional, vai ter uma aula para tudo. Tudo direitinho. E eu vou passar a separar esse curso em mini cursos, cursos pequenos, para poder pegar pessoas que só querem um tema específico. Mas o Quebrando as Algemas ainda vai abrigar todos os cursos. E hoje eu vendo por 198. E vou te falar, tem gente que não compra porque prefere ir para um show de sertanejo. São prioridades das pessoas. Estou aqui para te ensinar. Quer aprender a sair disso aqui no passo a passo, com profundidade? Você que está me ouvindo, às vezes só ouvir para você não presta. Então o que eu faço lá nas aulas? Escrevo com você, a gente tem aqui um documento aqui, eu abro o documento, vou escrevendo com você, monto um resumo de uma aula com você. Imagina essa aula que eu acabei de dar para vocês com um resumo, isso é ótimo, né? Dou um resumo, faço o PDF e te entrego. Durante a aula a gente vai escrevendo. E aí você vai aprender de uma forma mais didática. Você vai ouvir, ver, escrever. Isso é treinamento. Tem que fazer um treinamento mental. Desenvolver sua capacidade intelectual. Então, é dessa forma que eu ensino. Aprenda passo a passo. Coloca na sua cabeça. Eu não tenho como sair de um relacionamento de uma forma saudável se eu não escrever o que de ruim aconteceu nesse relacionamento, porque senão eu esqueço. Se eu não aceitar a realidade, fica mais difícil. Então eu escrevo.
Se você não entender sobre transtorno de personalidade narcisista, você não compreende que isso aí é uma doença, é um transtorno mental. Fica difícil para você. Se você não fizer algo que você goste, você começa a entrar numa vida cansativa. Você começa a ficar desgostoso, desgostosa. Não vai funcionar. Então, invista seu tempo em novas rotinas, novas ambiências, faça network. Monte uma rede de apoio. Fale com alguém. Pague uma mentoria, pague uma terapia. Faça por onde você tem uma rede de apoio para sair dessa relação. Tenha paciência. Você está 20 anos no relacionamento narcisista, você não vai melhorar em 2 dias, nem um mês, nem 3. Então, dê o tempo ao tempo. Existe um tempo para que as coisas se recuperem. Tenha paciência, que é um passo de cada vez. Se você seguir, né? E a última não é essa. A última tenha uma vida melhor possível. Quer dizer o seguinte, podia ser qualquer pessoa. Você descobriu que aquilo aconteceu, você vai usar aquilo ali como... Lembra do limão, como eu falei. Pega o limão e vai fazer limonada. Usa os 6 passos. Você vai terminar o relacionamento narcisista de uma forma melhor. Se você se interessou pelo conteúdo que eu falei, gostou, posta aí para mim, tá? Se tiver alguma dúvida, mande lá no direct, tá? Eu ainda vou estar acordado aqui, que eu ainda vou fazer umas aulas. E se você tiver interesse, conheça o meu material, a mentoria Quebrando as Algemas. O link está na minha bio, quebrandosalgemas.com.br. R$ 198 em até 12 vezes, dá menos de R$ 20 por mês. Muito barato. Você tem 21 dias, 3 semanas para você ver se esse processo é bom para você. Você fala assim, antes, sua voz é chata, tô enjoado, você fica com essas camisas social dando essas aulas, nada a ver, cordão para fora, parece um cigano. Quer saber de você não? 3 semanas você não gostar, vai lá, entra no site da Hotmart, solicita o seu reembolso. Você vai ter o seu dinheiro todinho de volta. Tá bom? Você não tem risco de comprar um curso e aprender. Você só tem que sentar a bundinha aqui, ó, na cadeirinha e estudar. Que aí na hora que você estudar, ler bastante, e aí tiver uma ideia melhor do que está acontecendo, fica mais fácil de superar, passo a passo. O site é www.quebrandoasalgemas.com.br. Boa noite para vocês, fiquem com Deus, até a próxima live, se Deus quiser. Amanhã a gente eu vou estar com a Fernanda em Curitiba, tá? Se alguém tiver aí por Curitiba, dá um toque depois aí. Até mais.